Fala galera, tá começando mais um Mesa Quadrada, o podcast oficial do Fórum Chaves. Eu sou o João Vitor Tras Castro e como é que você veio parar aqui no Guarujá, Chaves? Eu sou o Lucas de Brito e essa revistinha do Chapolin Colorado eu já li. Eu sou Jonathan Zalanda e vamos à Disneylândia com o polegar vermelho. E eu sou o Igor Borges e sou a favor de traduzir o apelido de Chespirito para Machadinho de Assis. Hoje a gente vai falar da visita de Chespirito ao Brasil, ou a quase visita, ou bom, a gente não sabe muito bem se Chespirito veio ao Brasil, mas é por isso que a gente vai debater isso aqui. Bom, para começar, para deixar bem claro, infelizmente nunca houve uma visita oficial de Chespirito junto com o elenco para fazer shows no nosso país. Infelizmente, porque a gente sabe que o Brasil é o país que de longe mais aprecia, mais venera a obra de Chespirito. Acho que é só Chaves, né? Chespirito não muito, mas... Tem esse detalhe. Mas mesmo assim, seria motivo suficiente para ele ter vindo, né? Fazer shows aqui, o que infelizmente não aconteceu. Mas isso não significa que ele nunca esteve em terras tupiniquins, em terras brasileiras. Chespirito relatava já em entrevistas, e até no seu livro também, na sua biografia, que ele esteve no Brasil certa vez, lá no sul do país, quando ele foi fazer um show no Paraguai. Em 1981, como vocês sabem, né, o elenco de Chespirito fazia shows mensais nos países da América Latina, no próprio México. Então, isso é antes do Brasil até, né? Aqui em 84 foi, nossa, antes do sucesso aqui. Será que ele desceu as cataratas no barril? Ele não teve, coitado, ele não teve nem a oportunidade de ser tietado, né, pelos brasileiros, tirar foto, autógrafo. Pois é, eu fico pensando nisso, né? Já pensou se ele foi visitar realmente as cataratas, foi lá, né, aquele passeio de turista mesmo? Com certeza, se fosse uns 5 anos depois daquilo, 5, 6 anos, o pessoal ia reconhecer ele, ia pedir pra tirar foto e tudo. Continuando, ele fez um show no Paraguai e ficou hospedado em um hotel durante cerca de 2 dias, mais ou menos, em Foz do Iguaçu, no sul do país, e teve a oportunidade de conhecer as cataratas, como já foi dito, entrou num bar... Não, mentira, isso aí é exagero. Mas ele tirou fotos, inclusive, né, nas cataratas, a gente já viu fotos dele, acho que tem fotos do resto do elenco também, em Foz do Iguaçu. E foi, como já foi dito antes, foi numa época em que as séries nem sonhavam em estrear no país. Então ele passou totalmente despercebido pelo povo brasileiro, mas com certeza, né, já o público do lado de lá da fronteira do Paraguai, com certeza reconheceu e tietou o Chespirito para a banda de lá. Mas para a banda de cá, infelizmente, nunca houve esse contato Chespirito fãs. A gente pode agora partir, então, para quando ele passa a ser conhecido no Brasil, né? E, bom, em 1989, saiu na revista Veja uma matéria sobre Chaves e Chapolin. E lá dizia que em abril do ano seguinte, em 1990, toda a turma de quem estava, né, no elenco ainda, né, não tinha Seu Madruga, não tinha Kiko, tá, gente? Acontece, anos 90. Então, o elenco daquele momento ali, né, da década de 90, faria apresentações em 10 cidades brasileiras, né? E quem era o contratante ali era a Diana Backstage, que, bom, já tinha pagado os direitos, já tinha tudo negociado, mas as apresentações, absolutamente todas as apresentações, foram canceladas. E não há um motivo concreto explicado ao longo dos anos, mas há visões, né, explicações pulverizadas que a gente reuniu. Tanto Rubén Aguirre, né, o professor Girafales, quanto Roberto Gomes Bolanhos, o Chaves, e Maria Antonieta de las Nieves, a Chiquinha, diziam que isso se deu por medo dos protestos, né, das manifestações políticas que aconteciam aqui no Brasil naquela época. Mas, pelo que a gente sabe, né, recentemente ali não tinha nenhuma manifestação. A manifestação só veio ocorrer em 1992. Já o Edgar, né, que é o Senhor Barriga, o Edgar Vivar, ele em entrevistas aqui no Brasil e, bom, para diversos meios, afirmou que o Chespirito, que Roberto Gomes Bolanhos, só não gostava da ideia dos shows serem dublados, né, que não soaria natural, que não pareceria justo com o público que estava assistindo.
Então ele resolveu cancelar completamente as apresentações. Dentro disso tudo, a gente tem também um outro boato, uma outra história, que Horácio Gomes, irmão de Chespirito e que também interpretava o Godines, e que era responsável pelas finanças do elenco, tentou contato por telefone, fax, enfim, o que existia na época, com aquele pessoal que contratou, com aquela equipe, para devolver o dinheiro daquilo que foi contratado, porque não ia ter show nenhum. Ok, mas ninguém retornava o contato. Então ele guardou esse dinheiro por 2 anos e depois distribuiu para o elenco, porque, bom, foi pago, né? E ninguém deu falta do dinheiro, ninguém entrou em contato e assim foi. Não sabemos se isso é realmente verdade, se realmente aconteceu tudo isso. O fato é que não aconteceu nenhum show e ninguém pisou no Brasil naquela época. Gente, isso é muito estranho. Primeiro, qual é a empresa? Qual é a empresa? Raciocina, vamos ser racional. A gente está na era Collor, na época em que o Collor confiscou a poupança dos brasileiros, a inflação altíssima. Qual é a empresa que ia contratar um show? Qual é a empresa que ia contratar um grupo? E com certeza o grupo de Chespirito não era um grupo barato, não era um cachê barato. E ia deixar por isso mesmo. Não sumiu, desapareceu. É muito A não estranho. ser que, e nem se tivesse entrado em falência. Mas eu acho que também isso aconteceu realmente em 90, porque meio que a turnê de despedida que houve do elenco foi naquele ano. O último show que se tem notícia do elenco foi justamente em abril de 90, mas em Porto Rico. E uma coisa no relato do Edgar, para completar o meu raciocínio, que bate com a realidade. A gente sabe que o Chespirito, ele não era um cara que se preocupava com lógica, com sequência, com linearidade. Ele era um cara que se preocupava com linguagem. A única preocupação dele com os personagens era que cada um falasse de forma condizente. Por exemplo, o Girafales sempre falar corretamente, com a dicção certa, o Chaves falar a palavra errada porque ele é criança, o Seu Madruga falar um monte de besteira porque o Seu Madruga é daquele jeito. E, portanto, o Chespirito era muito chato com o idioma. Então dá pra a gente ver que pode ter sido realmente uma atitude do Chespirito pensar, não, a gente vai estar enganando o povo se a gente se dublar. A gente, com o nosso físico, ter a voz por outro profissional. Mas tem uma coisa também interessante a se dizer, que o Jonatas Holanda, não sei se vocês conhecem esse rapaz, ele fez uma live na página dele, uma página chamada Chespirotadas, com o neto do Ramon Valdez. E uma coisa que ele disse, o neto do Ramon, que ele já ouviu relato de gente que assistiu shows do Chespirito e que uma coisa que era horrível era a questão do som. O pessoal quase não ouvia direito o que era dito nas apresentações. Então o pessoal ficava contente, o pessoal que assistia, com o humor físico ou pelo fato de estar presente do lado dos ídolos que eles viam na TV. Então não seria problema essa questão do som, do áudio, num show de Chespirito no Brasil, né? Com certeza, Emílio. Sabe qual o problema que eu acho exatamente desse show? Eu acho que foi a questão da dublagem, mas não no sentido de tipo, a gente vai enganar as pessoas com dublagem, não. Se vocês prestarem atenção com uma base pré-gravada de dublagem, ia limitar muito a atuação deles no palco. Muito. Porque eles iam ter que ensaiar. Não creio. Eles iam ter. Não creio. Teria que ser extremamente bem ensaiado, porque tem o timing da gravação da base. Então, tipo, todo o roteiro, ele não ia ter que ser baseado no que eles decoraram do roteiro, e sim no timing com a dublagem. É aquilo, cara, aquela frase, ruim com ele, pior sem ele. Eu acho que seria muito pior se o elenco ousasse a querer fazer um show com a voz deles, mas falando em português. Não, aí é pior Primeiro ainda, que ia causar, mesmo se eles dessem o máximo deles, falassem português o melhor possível, ia ter gente estranhando. Primeiro pelo físico, a pessoa soma. O cara tá velho, o cara tá diferente do que eu vejo na TV, e ainda por cima tá com outra voz, eles são farsantes. Agora, se tivesse realmente uma dublagem, o pessoal já ia associar o que via na TV. A gente tá falando de um público que imaginava que o Chaves era brasileiro, velho. Então... E a gente estava falando de uma época em que a gente não tinha tanto acesso à informação. Então, imagine só a falta que o público brasileiro sentiria, caso houvesse esse show, quando chegasse e descobrisse que não tinha Kiko e nem Seu Madruga. Imagine só... Dependendo, já que estão eles falando em português, Jonatas,
Que bom que não tem o Kiko, né? Porque você já viu o Kiko falando português? Imagine o choque do fã na época ao descobrir que o Seu Madruga estava morto. Dissesse, não, cadê o Seu Madruga? Não, morreu. Beijo, Seu Madruga. Por onde anda o Seu Madruga? Beijo, Seu Madruga. Então a gente sabe que, com exceção das cataratas, Chespirito nunca colocou um pé no Brasil. Mas, há uns meses atrás, a gente fez uma live com Eduardo Ventilho, que é ilustrador, né, dos gibis do Chaves no Brasil, aqueles mesmo da Editora Globo da década de 90. E ele disse para o Igor Borges, que aqui está, que lá no início dos anos 90, Roberto Gomes Bolanhos teria vindo ao Brasil e visitou a Editora Globo, onde ele elogiou a produção do material, né, dos gibis nacionais. E a gente não tem nada que comprove essa visita, a não ser essa declaração do Ventilho, que cita que colegas dele disseram que naquele dia na editora visitaram ali, ele visitou e tudo mais. Mas e aí? Visitou? Não visitou? Será que eles sabiam quem era Chespirito para falar que era ele? Quais são os supositórios que a gente tem para hoje? Resolveu se